Viva, seja bem-vindo à segunda edição do Grande Entrevista. E claro, 2026, chegamos com vontade de informar. Hoje vamos falar sobre a profecia. O que é a profecia? Fala-se muito sobre a profecia e, claro, para esta edição é nosso convidado o evangelista Clésio Ezequiel, membro da Igreja Mensagem do Último Tempo. Está presente para fazer-nos perceber sobre a profecia. E nesta edição do ano 2026, queremos trazer até si uma realidade sobre o mundo da profecia. Afinal, o que é a profecia? Como funciona? Quando que estamos diante de uma profecia? É o Clésio que vai ajudar-nos a perceber. Olá, Clésio, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço. Feliz Ano Novo. Obrigado de igual modo. Mais um ano para grandes desafios. Estamos aqui. Muito bem. É a conversa com Clésio Ezequiel, tal como já o disse em instante, membro da Igreja Mensagem do Último Tempo. Hoje é nosso convidado, como sempre, é o convidado residente desta casa para o enquadramento ligado aos princípios teológicos e levar até si a informação sobre a profecia nesta segunda edição do primeiro mês do ano 2026. Clésio, uma vez mais, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço. Olhar atento sobre a profecia. Para já, o que é realmente a profecia? Quando estamos diante de uma profecia? Ok, antes de chegar até ali, quero só voltar um pouco atrás e dizer que a profecia é um dos 9 dons do livro de 1 Coríntios, capítulo 12, de 4 até 11. Aí fala que existem 9 dons. Primeiro, dom de sabedoria, dom de ciência ou conhecimento, dom de fé, dom de cura, dom de fazer milagre, dom de profecia, dom de discernir os espíritos, dom de falar em língua ou variedade de língua. Agora, nesses 9 dons, os dons classificam-se em 3 partes. Temos dom de fala. No dom de fala encontramos dom de sabedoria, dom de conhecimento e dom de discernimento, que é dom de fala. Segundo, dom de poder. Nos dons de poder encontramos dom de fé, dom de cura e dom de fazer maravilha ou milagre. A última classificação é dom de revelação. Nos dons de revelação, onde encontramos a profecia e falar em língua e variedade de língua. Quer dizer, como estamos a falar de profecia, é um dom de revelação, ou segredo, ou mistérios. Algo que precisa ser revelado. Eu se ler aqui em 2 Coríntios capítulo 3, 20, onde vai poder dar a definição de profecia de acordo com as escrituras, porque não quero dar o meu próprio pensamento, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das escrituras provém de particular edificação. Versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada pela vontade humana. Quer dizer que a profecia não pode ser inventada ou produzida pela vontade do homem. O homem não pode fabricar profecia. É o que a Bíblia está a falar aqui. Mas, o que acontece? Entretanto, homens inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, falando da parte de Deus. O que é profecia? Profecia é falar por inspiração da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. É algo que não se estuda, não se aprende a profecia. Quer dizer, eu se tenho um dom de profecia, Deus vem em mim e me usa, eu anuncio algo. E a profecia só anuncia sempre o futuro. Nunca o passado, é o futuro. Quer dizer, algo que vai acontecer daqui para frente. Quer dizer, a profecia só pode anunciar um passado caso alguém está a esconder um pecado. Não precisa me perceber. Quer dizer, ele está a esconder um pecado, então vem para desvendar aquele segredo que ele está a esconder de pecado. Só nessa opção. Mas a maioria das profecias só anuncia o futuro. Tipo, olha, daqui a um ano, em Angola, vai acontecer um terremoto. Quando alguém fala isso, porque a profecia às vezes também assim diz o Senhor, quando alguém fala isso, não vamos dizer amém. Vamos escrever, daqui a um ano em Angola vai acontecer um terremoto. Vamos esperar. O dia, a data que ele falou, o mês e o ano, anotamos. Se chegar o ano que vem, aquele dia, aquela data não está acontecendo, então essa profecia não é de Deus,
É o homem por emoção falando. Estimado Clésio, como identificar uma profecia? Normalmente, uma profecia nós identificamos de acordo com as escrituras. Deve anunciar aquilo que tem a ver com a palavra de Deus. Algo que pode acontecer. Eu vou dar um exemplo. Em Mateus 24, 12 e 13, Jesus disse: por se multiplicar a maldade no mundo, o amor de muitos esfriará. O jornalista sabe que é bem verdade que nesse tempo o amor esfriou. Mesmo até na família, entre os irmãos, pais, já não tem mais aquele amor de antes de poder se ajudar. Até a pai que dizem nos filhos: epa, você agora vão ter que se virar, que não há mais mesada. Até aquele amor morreu, já não há mais. Entre pastores, existe amor? Eu não posso dizer que entre na igreja existe amor? Deve existir amor. Existe amor? Eu estou a dizer, deve existir amor. Mas existe amor? Existe amor ou não na igreja? Há igrejas que não existe amor. Eu posso dizer, há igreja. Como estamos a falar da igreja, somos nós as pessoas. Não é aquela parede, o edifício que fica ali. Entre o líder religioso, existe amor? Nota-se amor? Como cristão que diz ser? Há líderes religiosos que não têm amor, não se amam. Existe. Mas, um olhar atento sobre o tema que estamos aqui a abordar, quais são as características da profecia? Ou seja, como identificar uma profecia verdadeira? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Aqui na Bíblia, já mencionei Mateus 24, já aconteceu. Apóstolo Paulo também disse que nos últimos dias alguns farão negócio com a palavra de Deus. Estamos a ver hoje que até para ser curado nas igrejas, tem garrafa d'água que vais comprar e que veio de Israel. Você vai beber água consagrada, basta beber, vai ser curado. Isso é vender cura. Quem consagra? Esses líderes religiosos que dizem que é água consagrada, tem que pagar o bidão. Paulo está a dizer, vão fazer negócio na palavra de Deus. Afirmam que receberam uma profecia para assim o fazer. Não. Paulo aqui já disse, vão fazer negócio lá. Nenhuma coisa na casa de Deus deve se pedir valor monetário nas pessoas. Nenhuma. A cura é de graça, a palavra de Deus é de graça, tudo é de graça. Estimado Clésio, há quem defende que quem trabalha no altar come do altar, de acordo à luz da Bíblia. Há quem defende isso. Não, só que isso devemos saber entender. Sabe disso, o irmão Clésio? Sei, apóstolo Paulo, ele está a dizer aquelas pessoas que têm vida inteiramente dedicada no ministério. Exatamente. Então os fiéis devem apoiar, porque ele só se dedica no ensino da palavra. Por exemplo, eu, Ezequiel, trabalho. Eu trabalho, tenho o meu trabalho, tenho a minha família. Eu até devo apoiar as pessoas na igreja que passam necessidade do modelo que eu trabalho. Faço isso como servo de Deus. Quer dizer, há idosas que já não tem como nem trabalhar na sociedade. Então eu, no meu dinheiro para sustentar minha família, apoio também aquelas pessoas. Devo até fazer isso. Agora, se eu, Ezequiel, não tenho como trabalhar na sociedade, minha dedicação só no ministério, na obra, então aquilo que os filhos de Deus vão poder me dar para me ajudar é que eu vou receber para o meu sustento, porque eu só trabalho para a obra, é uma outra coisa. O servo deve trabalhar? Normalmente, servo de Deus jovem deve trabalhar, entre os outros também tem como trabalhar, tem que trabalhar, é obrigatório. Deve ou é uma obrigação? Deve trabalhar. Agora, tem, por exemplo, pastor ou líderes que a dedicação dele é somente com a palavra de Deus, quer dizer, ele só está dedicado a isso. Então, a igreja deve ajudar ele. Estimado Clésio, sou maior atento do que se vive a nível de Angola, particularmente em Luanda. Nota-se que quase todo mundo recebe profecia, profetiza, quase todo mundo profetiza alguma coisa. Será que é mesmo o dom que Deus deu para todo mundo a nível da igreja? Eu acho que isso tornou uma moda hoje, porque todo mundo diz que Deus disse, Deus falou, profecia. Há pessoas que dizem, olha, Deus está a me falar agora a tua vez vai estar acontecendo. Isso não é profecia, isso é brincadeira. Como assim? Porque a Bíblia está a falar que mas são homens de Deus, usados por Deus. Falsos. Essa coisa é séria. Isso falsos. Não é acusação, é falso. São falsos. Porque nós lemos aqui, mas são profetas falsos. São falsas profecias. Imagina uma profecia que vai vir destruir família, vai chegar na igreja, é tua mãe que está a te feitiçar, mas Deus, Criador do céu e da terra, vai vir te colocar inimizade com a tua mãe que é bruxa. Deus mesmo tem esse juízo para fazer isso. Mas o homem de Deus recebeu a profecia. Não, Deus nunca vai vir usar uma profecia no homem, destruindo família. Jesus veio para unir família. Não existe isso, irmão. Nem tampouco isso não existe nas escrituras. Quer dizer, a profecia vem para a edificação da igreja. Eu posso, por exemplo, se eu tiver dom de profecia, eu não tenho. Se eu tivesse esse dom,
se Deus está a me usar que na igreja tem feiticeiro, aquilo só vai lá. Aqui na igreja tem um feiticeiro, é bom que se arrepende. Profecia para por ali. Ninguém vai dizer amém. O próprio feiticeiro que está ali, se é verdade, ele vai dizer, pastor, é mesmo verdade, esse sou eu. Vai confessar. Isso é que é profecia de Deus. Não é só acusou, aquilo fica na confusão, discussão. Não. Muito não bem. É assim que funciona. Muito bem, a conversa com Clésio Ezequiel, o evangelista, sobre o tema a profecia. Clésio, hoje, na verdade, nota-se que cresceu o número de jovens que profetizam. Quando que estamos diante de uma profecia verdadeira? Uma profecia verdadeira é aquilo que vem de acordo com a palavra ou a vontade perfeita de Deus. Qual é a vontade de Deus? Aqui diz, por exemplo... Qual é a vontade de Deus? Quero só fazer entender uma coisa aqui. Muitos confundem profecia e pregação. Quero só esclarecer as coisas. Profetizar não se prepara. Quero que entenda. Quer dizer, você não vai se preparar, não vai estudar, não vai meditar para profetizar. É algo que Deus sabe qual é o momento, a hora que Ele pode te usar para falar. Então, é uma coisa que eu não medito aquilo. Estou assim, logo de repente Deus entra em mim e eu começo a falar. Então, é uma coisa que não se prepara, não se estuda. Hoje sabe-se que quando um servo de Deus vai a uma casa, encontra um doente e profetiza que daqui a alguns dias estará curado. Acha que também estes não fazem aquilo que é verdade? Não transmitem segurança nas suas afirmações? Se nós ver aqui na Bíblia, a maioria das profecias, diz o Senhor. Mas eu questionei. Acha que essa afirmação não é verdadeira? Se acontecer, é verdadeira. Caso não aconteça, é falso. É Satanás a usar a pessoa. Ele deve pedir perdão no doente que ele mentiu. Porque Deus, quando usa alguém para falar algo na vida da pessoa, deve acontecer. Porque Deus não é mentiroso. Por exemplo, Deus prometeu no pai Abraão que terá filho. Pai Abraão levou 25 anos. Teve filho. Não importou o tempo. Quer dizer, a profecia não importa o tempo que vai demorar. Se é Deus que falou, vai acontecer. Pode levar 30 anos, 40? Pode levar, vai acontecer. Isso também aconteceu com a Sara? Isso foi 25 anos que levou neles. Por exemplo, houve um homem chamado Simeão na Bíblia. Houve uma profecia, né, que ele não poderia morrer sem ver o Messias, que é Jesus. Simeão. Ele mesmo com aquela idade já de idoso, Jesus nasceu. Quando ele foi no templo, pegou Jesus, assim que acabou, disse assim, olha, a tua palavra já cumpriu a tua profecia, agora vou descansar em paz. Quer dizer, ele, pelo tempo de vida que ele tinha, até aqueles anos que ele esperou até o Messias nascer, se cumpriu. Quero fazer entender que a profecia deve ser da vontade perfeita de Deus. Homens também estão a fabricar profecia. Agora, mulheres podem ter ordem de profecia, mas é chamada de profetisa. A Miriam, irmã de Moisés, foi profetisa. A Débora, a Gulda, a Ana. Todas essas têm um dom de profecia. Mas nunca pregaram a palavra de Deus. Tipo, pegar um rolo de Moisés e ir no templo ensinar. Nunca fizeram isso. É normal uma mulher ser profetisa? Não, mulher pode ter dom de profetisa. Como estamos a falar profetiza, é um dom de profetizar, de anunciar algo. Mas não é pregar. Pregação é o quê? Pregação é uma inspiração da parte de Deus que, para ele Deus te inspirar, você tem que preparar. Porque você, por exemplo, quer falar sobre a fé. Vou ter que procurar um livro que fala sobre a fé na Bíblia. Aquilo tem que meditar, tem que escrever, tem que preparar. Pregação é assim. Agora, profecia não. Você logo está sentado, olha, haverá isso. Você não meditou. Pregar, prepara-se. Por exemplo, eu para mim vir aqui no programa, tive que se preparar. Tive que ler esses livros para falar a palavra de Deus. Mas se fosse profecia, não seria assim. Mas hoje já é possível passar de geração em geração o dom de profecia? Conhecemos pastores que profetizam e depois de sucumbirem, passam também este dom para seu filho. Como olha essa realidade? Não, o dom de profecia. O dom de profecia, quem dá é Deus. E nem todo mundo deve ter esse dom. Porque hoje se tornou moda, todo mundo quer se apegar, até montar a escola de profetas, de profecia, para ensinar isso. Isso tudo está fora das escrituras. A profecia não se ensina? Não, já lemos aqui na Bíblia, nenhuma profecia vem pela vontade humana. A Bíblia nos informou sobre isso. Todos os homens que estão a fabricar a escola de profecia, tudo isso é falso, é fora das escrituras. Não se estuda para ter um dom. A pessoa já nasce com o dom. Quando chegar o momento oportuno que Deus vai te usar, o dom vai manifestar.
São duas coisas. O dom, Deus pode te usar ou Satanás pode te usar. São De que duas forma? coisas. De que forma é isso? Por exemplo, Como isso funciona? quando você anunciar uma profecia e não acontece aquela profecia, é o diabo que te usou. Eu assisti um vídeo de um pastor que... É o diabo que te usou? Quem é o Sim. diabo? O diabo, Satanás, usa pessoas para proferir algo fora da vontade perfeita de Deus. Eu quero dar um exemplo de uma profecia falsa de um pastor. Ele estava na sua igreja até firmando. Ele disse na irmã: irmã, assim diz o Senhor que você casará comigo. A irmã disse: não, pastor, eu já tenho um marido. Não, no espírito. Trocou o assunto, estás a ver? Porque ele pensou que a irmã é solteira e queria persuadir a irmã. Está a querer dizer que alguns pastores apoderam-se da profecia para... Aquilo não é profecia, aquilo é brincadeira, não é profecia, aquilo é aldrabice. Profecia não é assim. Mas está a acusar os homens de Deus? Eu não estou a acusar. Eu estou a abrir a mente das pessoas que aquilo não é profecia. Aquilo é mentira, é aldrabice, aldrabar o povo. Mas esta afirmação é muito séria, pode causar problemas. Não vai causar problema porque é a palavra de Deus. A profecia não vem pela vontade humana. Não se estuda, não se aprende, não se medita, não se prepara. Mas sabe-se que muitos estudantes de teologia afirmam que têm o dom de profetizar, e hoje nas igrejas de avivamento constata-se jovens que profetizam, até causa espanto para a camada juvenil. Acha que este dom que receberam de profetizar também não está à luz da Bíblia? Em primeiro lugar, eu não aprovo, né? A Bíblia não aprova a teologia. A Bíblia não é para a teologia? Não, a teologia não vem de Deus. Vem de quem? Eu vou só comprovar aqui na Bíblia. Sim, mas vem de quem a teologia? Vem dos homens. Os homens que fabricam esse ensino para ensinar aí. Vou só ler aqui em Gálatas capítulo 1, onde Paulo fala sobre isso. Desculpa só, está a dizer que quem faz o curso de teologia é contra a vontade de Deus? Sim, contra a vontade. Deus não mandou ninguém estudar para ser pastor ou pregador. Não está escrito isso na Bíblia. Mas já há um regulamento de que todos os pregadores... Mas agora já se aprovou um decreto de que... Ou seja, já há um regulamento de que todo que quer ser pregador ou pastor passa por uma formação superior. Logo, vai ser formado em teologia para ser um pastor. E o senhor aqui afirma que isso não é vontade de Deus. De quem é a vontade? Do homem. Isso é formalismo. Tá vendo? O governo pensa que da formação de teologia pode mudar o caráter daqueles falsos pastores, outros violadores que fazem mal. Não. Nenhuma formação muda o caráter da pessoa. Sim, há pastores que depois esse pastor violou a ovelha, caiu com aquilo, fez aquilo. E eles estão a dizer que vão dar uma formação de teologia. Para capacitar. Para dar ética religiosa, tá vendo? Para poder ajudar os pastores a mudar o caráter. Nenhuma formação muda o caráter da pessoa. Que muda o caráter da pessoa é a palavra de Deus. Você pode dar formação de teologia. Se ele é maligno, vai continuar maligno. Está a dizer que a formação não é essencial? Pode ser essencial, mas não transforma o caráter de ninguém. Cada um tem o seu próprio caráter. Quer dizer, teologia não é bíblico, não se estuda para ser pregador nem pastor, porque em Jeremias fala, capítulo 1, versículo 4, 8, diz que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe como profeta. E Deus vai falar no Jeremias. Quer dizer que Deus já te escolhe como servo dele antes de você se formar na barriga da tua mãe. A formação é essencial. A formação é essencial para capacitar o homem. Apóstolo Pedro não sabia ler e escrever. No dia do Pentecoste pregou a palavra. De que forma? Ele usou? Ele era analfabeto, era pescador, não sabia ler e escrever. O Espírito Santo usou o apóstolo Pedro. Muito bem, vamos lá chegar. O tempo é o nosso pior adversário para esta segunda edição referente ao primeiro mês do ano 2026. Aqui fica a primeira parte. Voltaremos dentro de instante com outra informação com o nosso convidado Clésio Ezequiel. Até lá, volte conosco. Viva! Seja bem-vindo à segunda parte do grande entrevista com Clésio Ezequiel, tal como já o disse, membro da Igreja Mensagem do Último Tempo. Um olhar atento sobre a profecia, um tema que do resto é de interesse público e o nosso convidado residente vai fazer-nos perceber. E claro, estamos em 2026, abrimos o ano em grande, com um tema também que é grande e vamos engordar a sua percepção. Clésio, mais uma vez seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço. Pois é, ainda sobre a profecia,
dizia que, à luz da Bíblia, a profecia não é dada por homens, mas sim por Deus. Mas sabe-se também que em Angola, e não só pelo mundo, várias são as pessoas que frequentam o curso de teologia para estarem capacitados para a transmissão do Evangelho e também recebem o dom de profecia. Como pregador, qual é o seu ponto de vista diante das pessoas que frequentam o curso de teologia para terem o dom de revelar profecias? No meu ponto de vista, esse trabalho que eles estão a fazer é um trabalho fora da vontade perfeita de Deus. Porque nas Escrituras nenhum homem foi estudar para receber dom ou ministério, porque nós já lemos isso em Efésios capítulo 4, versículo 9 até 14, diz que aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, ele deu alguns como? Quer dizer, quem dá dom é Deus, é Jesus Cristo, ele que dá dom. À luz da Bíblia. É a luz da Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 11 até 14. Mesmo em Salmo 68 diz que ele deu dom tanto aos bons e aos rebeldes. Quer dizer, até uma pessoa maligna pode ter dom, não é só boa pessoa. Judas Iscariota era filho do maligno, mas tinha dom de apostolado, que é um ministério maior. Mas não é filho de Deus, é filho do diabo, Satanás. Quer dizer, quero te fazer entender que um filho do diabo também pode ter dom, mas Deus... Quem é filho do diabo? Segundo a Bíblia, fala que filho do diabo é aquele que não faz a vontade de Deus. Odeia o seu irmão, faz maldade. Então, tudo que ele faz é contra a lei de Deus. Então, quer dizer, as obras que ele faz lhe classificam como filho do diabo, Satanás. Sobre o nosso tema e como olhar atento e com pensamento diferenciado. Clésio, sem medo de errar, acha que as pessoas que frequentam o curso de teologia estão a perder tempo porque urge a necessidade de formar o homem para a transmissão do Evangelho, porque o homem não formado, à luz daquilo que é os princípios que a ética mostra, não está capacitado para transmitir a palavra de Deus, porque há necessidade de formar o homem para bem servir na sociedade. Tá bem, é assim, Jesus Cristo disse que no fim o Espírito Santo vos ensinará, vos guiará em toda verdade. É bem verdade que o Espírito Santo não trabalha sozinho, vai usar homens. Então o Espírito Santo vai usar homens para nos instruir a palavra de Deus na igreja, no altar. Quer dizer, nós estamos a ouvir a pregação sobre o amor divino, sobre o arrebatamento, sobre o perdão. Deus está a usar o homem para nos ensinar a palavra. Isso é uma outra coisa. Agora, e formar escolas para formar pessoas para ministério, vou só provar aqui na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, apóstolo Paulo diz assim: a minha palavra e a pregação que eu vos ensino não consiste em linguagem ou sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e poder, para que a vossa fé não se apoiasse nos ensinamentos dos homens, mas vindo de Deus. Teologia é ensinamento, conhecimento de homens. Não sei se está me percebendo. Quer dizer, teologia é estudo sobre Deus, mas os homens com as suas próprias ideias ensinando a palavra de Deus, não Deus aí no meio. É essencial. De acordo com Deus, não é essencial, não tem cabimento no tocante a esse aspecto aqui. Vou só ler em Gálatas capítulo 1, onde Paulo está falando. Faço-vos saber, porém, irmãos, que o evangelho que eu prego, nunca aprendi em nenhuma escola com nenhum homem nenhum, mas eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, não passei numa escola para fazer formação, para aprender a teologia ou me ensinar sobre Deus, mas foi Cristo quem me ensinou. Cristo apareceu no apóstolo Paulo no caminho de Damasco, onde ele depois ficou cego, foi para poder tirar aquela cegueira, foi batizado. Cristo começou a ensinar o apóstolo Paulo. Deves ensinar, pregar assim. Quer dizer, o nosso guia, o nosso professor, o Espírito Santo. Deus não precisa de ciência, não precisa de sabedoria humana para me estar na palavra dele. Eu queria dar só mais um exemplo no tocante sobre a profecia. Eu recebi 3 pessoas que se queixaram que receberam uma profecia e foram burlados numa certa igreja. Hoje o que acontece nas igrejas? Você vai numa igreja que se diz a igreja dele que tem dom de profecia. Vão te perguntar, como te chamas? Não, Angelino Cachama, tá bem. Nome completo. Vives onde? Capalanga. Tem esposa? Sim, uma esposa. Quantos filhos? 3. Qual é o problema que se passa na tua vida?
é para perder emprego, assim, meus irmãos me odeiam. Ele vai receber toda a informação tua, vai levar no escritório onde está lá, está ali bispo, está ali falso profeta. O profeta vai receber o teu nome e informação. Quando vai chegar no altar, olha, tu a vê no espírito, Angelino Cachama, tem alguém aqui, você também, sim, eu sou eu, vais pensar que é Deus. Porque citou o teu nome, sem saber que a pessoa que te identificou na porta recebeu a informação, já levou a informação lá. Olha, você vive no Capalanga, é casado, tem 2 filhos, olha, e perdeste o emprego recentemente, mas Deus está a me mostrar que vais trabalhar na Zona Angola daqui a pouco, tá? Você está meio emocionado, está sofrendo. Ah, obrigado, servo! Porque você está sofrendo. Você vai pensar que é Deus, não é Deus. Você, quando chegou na igreja, desta informação sobre a tua vida pessoal. E ele levou no líder espiritual e anunciou aquilo. Aquilo não é profeta, aquilo é aldrabi, isso é mentira. E você vai pensar, aqui tem Deus. Mas, Clésio, recebi 3 pessoas assim. Está a chamar os líderes de mentirosos? Líderes que dão falsas profecias são mentirosos e aldrabões espirituais da igreja. São mentirosos espirituais? São mentirosos, porque estão a mentir. Imagina, agora a profecia está a se pagar. Mas falava que recebeu 3 pessoas que... 3 senhores vieram ter comigo, disseram que ele até deram 20 mil kwanza a cada pessoa para lhe profetizar na vida deles, 60 mil kwanza. Quando foram para reclamar naquela igreja, estão a dizer que ninguém vos mandou doar 20 mil kwanza para ajudar pela obra, nem pela profecia. Reclamar, aquilo ficou assim. Eu disse, culpados são vocês próprios, porque a Bíblia fala como você perde por falta de conhecimento. Jesus disse nos discípulos... Mas agora, o conhecimento consiste em estudar. Não. Olha, o povo africano, a maioria são analfabetos nas escrituras, vai me desculpar. O angolano só entende matemática, física, química, política. Palavra de Deus, Bíblia, está a favor de todos. Quantos calçados que nós já compramos, mas não conseguimos comprar uma Bíblia? Clésio, para interpretar bem os capítulos bíblicos, os textos bíblicos, há necessidade de estar munido de conhecimento. Acha que assim, não é necessário? Há coisa na Bíblia que é necessário de explicação dos antigos que já têm a revelação. É uma outra coisa. Mas há coisa na Bíblia, está claro. Não precisa que alguém venha te explicar. Tipo, por exemplo, não matarás, não roubarás. Vai pedir explicação de quem? Por exemplo... Não dá falso testemunho. Isso não é necessário pedir alguém para te explicar. A coisa está claro. Agora, uma coisa que está em mistério, está oculto, aquilo é que eu vou orar no Espírito Santo para me revelar. É uma outra coisa. Então, imagina. Jesus disse nos discípulos, em Mateus 10, versículo 1 até 10, disse que onde vocês vão aí, não pedem dinheiro ninguém. De graça recebeste, de graça dai. À luz da Bíblia? À luz da Bíblia. Mateus capítulo 10, de 1 até 10. Quer dizer que o evangelho é de graça, a cura é de graça, a profecia é de graça, tudo é de graça, é de favor, não Mas se cobra. Hoje cobra-se para a transmissão do evangelho? Hoje acha que os cristãos estão a efetuar cobrança para a transmissão do evangelho? Tem muitos gatunos espirituais líderes assim. Mas quando diz que existem gatunos espirituais, conseguiu constatar essa realidade? Há muita realidade, pessoas que deram 100 mil coisas na igreja, porque Deus vai lhe abençoar, até hoje Deus nunca lhe abençoou há 5 anos. Não foi Deus que falou, isso é homem. Uma senhora, antigamente na igreja universal, a senhora, o marido lhe deu dinheiro para comprar 2 terrenos nos anos, isso era em 2009, ela tinha por aí 5 milhões e automaticamente, o que aconteceu? O pastor lhe disse, dá esses 5 milhões, Deus vai te abençoar 10 milhões. O marido era militar, o marido não sabia que a mulher deu na igreja. É um servo de Deus. Deu no tal servo de Deus dito que está ali. Olha. O tal ou o 5 servo milhões de Deus? entrou na igreja. Mas é o tal ou o servo? Segundo eles dizem servo, mas para mim é falso o servo. O que aconteceu é o quê? 5 milhões se recebeu, para receber 10 milhões. Lhe falaram em 3 meses. Passou 3 meses, 4, 5... 6 meses, nada. O marido vai cobrar, tá no terreno que te mandei comprar. Tá onde o terreno, tá onde o terreno. Ah, não, Deus vai dar o quê? Pegou na mulher, vamos para me levar nessa igreja. Isso aconteceu num domingo na igreja universal. Mas o senhor sabe que esta acusação pode causar de grande problema. Não, é a verdade. Devemos saber a verdade. Depois do militar ir lá, foi armado, ameaçou o pastor, tem que transferir os valores. No mesmo dia, transferiu os valores e deixou a mulher com o pastor. Foi embora, acabou. Estragou a relação dela com o marido. Mas qual Deus é esse que vai te pedir dinheiro que teu marido deu para comprar terreno? Esse é um Deus maluco, no mínimo. Que Deus é esse? Jesus Cristo veio para salvar pessoas, não é para pedir dinheiro de ninguém? Outra coisa é eu pegar um valor... Mas é contribuir para a obra de Deus. Não, contribuir para a obra de Deus tem várias maneiras de contribuir para a obra de Deus. Por exemplo, vamos supor que tem um terreno na igreja, está, nós alugamos.
Eu se trabalho, eu posso pegar. Pastor, tenho aqui 3 milhões, comprar um terreno para a igreja. Isso eu contribuo para a obra de Deus. Pastor, tenho aqui 100 mil ou 500 mil, ajuda para comprar piano e batuque. Isso eu contribuo para a obra de Deus. Pastor, tenho aqui 10 mil quase ou 20 mil quase para ajudar alimento lá. Isso porque tem várias maneiras de contribuir para a obra de Deus. Mas o Clésio não teme a sua vida quando faz essas afirmações sérias sobre outros pastores que trabalham no ministério de Deus há vários anos. O senhor Clésio não teme pela sua vida? Apóstolo Paulo disse na Bíblia, nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Vale a pena morrer a falar a verdade. A verdade é para falar, não é para guardar. E a verdade liberta as pessoas. Porque há pessoas também que estão presas nisso, ouvindo isso, pode lhes libertar da situação. A verdade é para falar. O que há aqui em Angola, nessas igrejas, não é profecia, é brincadeiras de profecia. Muito bem. A conversa com Clésio Ezequiel, o pregador da igreja Mensagem, passo aqui o termo, que lança duras críticas para os líderes religiosos. Clésio, mulher atento. O que é que pode causar a falsa profecia? Quais são as consequências das falsas profecias apresentadas por homens de Deus? A falsa profecia pode causar o quê? Pode causar as pessoas deixarem de acreditar em Deus. Primeira coisa, porque as pessoas vejam Deus no seu todo como uma solução eterna que nunca falha. Quando eu digo, mas Deus falha? Deus nunca falha, mas o homem que está a inventar informações que Deus não disse falha. Sempre vou dizer, olha, Jesus disse, vai te dar carro, casa, ouro, diamante. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Jesus disse. Jesus nunca prometeu isso a ninguém. A Bíblia narra que Deus ama o homem, mas não ama o pecado. Se calhar também baseiam-se neste facto. Não. Nós não podemos inventar coisa. Deus nunca prometeu dar ouro, diamante, carro, casa a ninguém. A Bíblia fala, do sol do rosto comerás o pão. Trabalha, vais conseguir. Mas se calhar Deus também revelou aos servos que pode ajudar outros membros da igreja por intermédio de servos. Não, se Deus revelar uma coisa de ajuda, deve acontecer. Imagina, eu vou dizer, olha, Deus disse, pega esse carro, dá para a obra, vai te dar outro. Você vai dar. E você está a lutar pela vida, sofrer, carro nunca vem. E como olha a profecia em Angola? Eu digo que em Angola, da maneira que acontecem as profecias, está fora do padrão bíblico, fora da vontade perfeita de Deus. São poucas pessoas que o dom de profecia é verdadeiro, é usado por Deus. A maioria, há muitas falsidades, há coisas fora do padrão daquilo que é a Escritura. Porque eles já estão a fabricar profecia. Elas até dizem, olha, eu estou a te ver, vai te acontecer, não sei se isso é falso. Quando alguém está prestes, ele diz, olha, como identificar o falso e o verdadeiro? Toda profecia falsa, a maneira dele falar já está fora dos padrões das Escrituras. Porque lemos bem, nenhuma profecia vem pela vontade humana, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Assim diz o Senhor, que ficarás grávida. Por exemplo, para mulheres que não têm problema de alcançar. Isso já aconteceu, por exemplo, na nossa igreja. Uma irmã tinha problema, este é um ponto importante. Várias jovens que, enquanto estudantes, usam alguns anticoncepcionais para não engravidar-se e depois de culminar a formação, já na idade de 30, 35, têm dificuldade de alcançar. Vão para uma igreja e recebem profecia de que dentro de 1 ou 2 meses vão alcançar. Acha que estas profecias que são ditas por homens de Deus, passo aqui a expressão, não é verdadeira? Se acontecer, é verdadeiro. E se caso não acontecer? É falso. Esse servo tem que pedir perdão naquela ovelha, me perdoa, não foi Deus, é o diabo que me usou. E acabou. Mas acusa muito que o diabo é quem usa. Não, é assim, existem 2 espíritos. Espírito do bem, espírito do mal. Tudo de mal que as pessoas fazem é conduzido pelo espírito do erro, que é Satanás. Como se manifesta o espírito do mal? Quando a pessoa comete muita maldade, faz muita maldade, é o espírito do mal que está a poder te usar. Olha, o homem pode mentir aqui, só são 2 coisas. Ou Deus é que vai te usar, ou Satanás. Não há outra coisa que não escapa. São 2 coisas. Ou bem ou mal. Hoje em Angola, sabe-se que existem várias igrejas e um pouco de todo lado existem igrejas que pregam o Evangelho de Deus. Senhor Clésio, acha que as igrejas que pregam a palavra de Deus e que anunciam a profecia após serem usados por Deus, tal como tenho feito menção, não fazem aquilo que é o certo? Normalmente, um verdadeiro pastor ou líder da congregação, ele deve
posicionar os dons. Ele deve ensinar que uma profecia deve acontecer assim, 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 assim. Mas como ensinar se não passou a escola? Para aprender. Vou dar um exemplo. Não, a Bíblia ensina. Mas como é que a Bíblia vai ensinar um homem que não frequentou a escola? Na escola é para aprender a ler e escrever. Eu, se saber ler e escrever, vou ler a Bíblia. Mas o Clésio acaba por repudiar aqueles que frequentam o curso de teologia, que fazem curso profissional de teologia, para terem a capacidade de transmitir o Evangelho. Porque um homem que não é formado, passo aqui a expressão, diga-se também alto bom tom, que não tem a capacidade de transmitir o Evangelho de Deus. Daí que há necessidade das igrejas formarem os irmãos para melhor servirem a Deus. Mas o Clésio defende que o homem não pode ser formado para pregar o Evangelho. Claro, porque o Espírito Santo é o nosso professor. E outra coisa que eu vou dizer... E como ensina o Espírito Santo? Sabe, essas escolas acontecem como? A pergunta é como ensina o Espírito Santo? O Espírito Santo entra dentro do homem e o homem fala a palavra de Deus e eu que estou sentado aprendo com aquilo que o Espírito Santo está usando aquele homem. Faço anotações. Como isso acontece de noite, de dia? Como que isso acontece? Não, na igreja. Só na igreja? Dentro da igreja, se eu devo aprender a palavra de Deus. A Bíblia fala que não abandoneis a vossa congregação. Quer dizer, a igreja é um local do ensinamento da palavra de Deus. Dentro da igreja, o Espírito Santo usa o pastor, vai nos ensinar sobre a profecia e nós estamos a aprender, estamos a anotar aquilo. Acabou. É simples. Mas o pastor é homem. Usado pelo Espírito Santo. E também os professores também são homens usados pelo Espírito Santo. Eu quero te fazer entender não? Por que a teologia defende não é que não Deus. Quero explicar por que a teologia não é de Deus. Sabe, na teologia? A teologia tem um programa. Eu, por exemplo, se pregar na igreja católica ou testemunho de Jeová o sétimo dia, não vão me deixar pregar o que eu quero. É tipo, lá já tem um programa estabelecido, vão te dar programa. Irmão deve ensinar assim, assim, assim. Irmão, a tua ideia, esquece. Mesmo para entrar na área política do governo, toda a tua ideia que estudou lá não vale. Lá já tem um programa, um sistema que vão te dar, olha, você deve ensinar assim, assim. Mas eu tenho ideia de... Esquece isso. Vai ensinar isso. Quer dizer... É uma formalidade que está lá. É um programa que todo mundo vai ser formatado da mesma maneira que está ali. Quer dizer, a formatação é igual. É um homem que criou a ideia dele, que entendeu a Bíblia, vai ensinar, porque vão aprender todos da mesma maneira, vão ser parecidos com aquilo. Em vez de nós ser parecidos com Cristo, com a palavra não, é com aquilo que o homem quer. É um padrão, um programa. E todo o programa do homem não é divino. O estudo do homem, por exemplo, os padres que formam-se, pastor, 5, 10 anos, formam-se, um estudo em vão? Isso é algo científico, isso é acadêmico, não é bíblico. Para Deus não serve? Me mostra na Bíblia. Para Deus não serve? Quero fazer uma questão. Clésio, eu questionei o Clésio. Para Deus não serve. Muito bem. Clésio defende que o estudo do homem para Deus não serve, mas vamos terminar esta conversa porque o tempo continua a ser o nosso grande adversário. Clésio, já para culminar, existe um profeta que deve profetizar em Angola? Quero deixar claro que profecia é um dom, né? No ministério é um dom que tanto mulher como homem pode ter. E esse dom quem dá é Deus. Esse dom não se estuda, não se aprende. E quando a pessoa tem esse dom, Deus no momento certo, no momento exato, vai usar essa pessoa. Muito bem. Existe um profeta em Angola? Já para terminar. Profetas com dom de profecia tem. Porque o homem quando tem dom de profecia é profeta, mas é profeta menor. Há um profeta maior? Profeta maior, né, nesse sentido, estamos falando, é profeta mensageiro, que é do mundo inteiro. Quem é? Segundo as minhas crenças... Honestamente falando, quem é? Tá bem, é um assunto que podemos falar de outra coisa, mas posso falar. É assim, o profeta que Deus enviou, né, nesse mundo, nessa era que nós estamos, chama-se William Marion Branham. Quem é, senhor? Ele é um americano. Em 1906, Deus levantou ele, pregou, trouxe a mensagem e graças a ele que nós também aprendemos certas verdades que estavam ocultas dentro das igrejas. Muito bem, é um ponto que vamos abordar noutra ocasião. Aqui fica mais uma edição do Grande Entrevista com Clésio Ezequiel. Tal como eu disse, membro da igreja Mensagem do Último Tempo. Esta é a segunda edição do Grande Entrevista do portal Notícia Ponto de Expansão. Fica no ar o desejo de voltarmos na próxima ocasião. Até lá, que Deus o abençoe.